Hoje é 23 de março de 2022, meio-dia. O Escriba, há uns dias atrás, falou do entendimento que ele procura ter sobre o funcionamento do cérebro e vinha desenvolvendo uma autoexperimentação de como a cabeça dele, escrevente, direito penal e processo penal, funciona. Essa experimentação tinha origem, sim, naquela classificação que o Escriba entende ser per cascade, ou seja, por etapas, por degraus. Ou seja, um pensamento puxa outro, o outro puxa um terceiro, o terceiro puxa um quarto, e assim vai. E essa experiência começa normalmente na manhã cedo, quando o jornal chega e Paulo Sérgio e Dione vão tomar o café da manhã com o Estadão espraiado na mesa do café, com um pãozinho de estilo, aquelas coisas que nós costumamos comer na quase madrugada. Nós acordamos cedo. Hoje de manhã, o Escriba Paulo Sérgio, quarta-feira, 23 de março de 2022, viu uma fotografia no setor de cultura e comportamento, direto da fonte, Sônia Rassi, escrito hoje por um interino, Gabriel Manzano, uma foto de João Carlos Martins e uma entrevista com ele. Ele está preparando um concerto de mistura com rock and roll, ao lado da Baquiana Filarmônica SESI São Paulo. E todo mundo sabe, isso é uma ciência universal, que João Carlos Martins sofreu um acidente jogando futebol muitos anos atrás e teve uma paralisação parcial nos dedos, no braço esquerdo, se a memória desse escriba não falha. E depois, mais tarde, numa coincidência extremamente infeliz, João Carlos foi assaltado. Também, se a consciência do escriba não o abandona, deve ter sido assaltado em Roma, quem sabe. E recebeu outra pancada que lhe subtraiu mais ainda os movimentos. E hoje, depois da 24ª cirurgia, também, se esses dados do escriba não são muito imperfeitos, João Carlos Martins veste uma luva biônica inventada por um cientista físico cujo nome o escriba não tem agora, mas uma criatura genial. E João Carlos usa essas luvas que facilitam, inclusive, a aproximação dos dedos com o teclado. Se prepara, assim, para tocar peças de Mozart, Chopin, etc. Por que essa relação do escriba com essa notícia posta em Sônia Rassi no Estadão de hoje? Porque o Leite Fernandes praticamente começou a ter vida consciente em contato com pianista clássica Consuelo Fernandes, sua irmã,
que estudava 8, 9 horas de piano por dia. Por dia, 8, 9 horas de piano por dia. Aos sábados e domingos podia estudar um pouco menos, porque o destino de Consuelo seria aquele de ser uma das maiores pianistas clássicas que o Brasil e o mundo haviam examinado nesta vida concreta. Consuelo morreu cedo, morreu aos 58 anos, talvez, porque teve um problema sério de paralisação na coluna vertebral. E um pianista, evidentemente, precisa tocar sentado. E isso desesperou a família toda. Mas o Paulo Sérgio viveu parte da vida dele em contato com o piano clássico. E porque o cérebro do Paulo Sérgio traz esse escalonamento todo? Porque a adolescência do Leite Fernandes é ligada ao piano clássico, sim. Paulo Sérgio brinca com piano, não sei tocar piano. Às vezes tento melhorar um pouquinho o dedinho mínimo da mão esquerda não permite, é o famoso dedinho do Celestino, do pai dele, que perdeu o violino Spala numa orquestra sinfônica porque o dedo mindinho do Celestino não chegava a tempo na corda do violino. E o do Paulo Sérgio também não chega. Os dedos do Paulo Sérgio que não chegam bem são mas este. Então o Leite Fernandes brinca um pouquinho, às vezes, modestamente, porque não consegue mesmo avançar demais. Às vezes fica bonitinho, a pessoa se impressiona, mas é só impressão, porque, no fim das contas, isto é maravilhosamente complexo, exige uma habilidade digital que o Leite Fernandes não tinha, não tem, não há de ter nunca. Mas há uma ligação neste raciocínio que o cérebro traz per cascade. Paulo Sérgio vai repetir, é uma experienciação. Há uma relação maior do Leite Fernandes com o escalonamento do raciocínio na consciência, com a ligação do presente e do passado, à medida em que o tempo vinha passando, com João Carlos Martins. O João Carlos Martins, moço, jovem, e o João Carlos Martins, hoje, uma celebridade universal. João Carlos Martins é uma celebridade universal, o maestro de hoje. E outra personagem ligada, sim, ao Leite Fernandes no correr do tempo, não proximamente curioso, porque o destino das pessoas é filigranado e escalonado em termos de coincidências ou de perlustrações que são magnificamente postas daquilo que se chama de destino de cada um. A ligação que Leite Fernandes tem com João Carlos, remota, muito remota assim, é ofertada no correr do tempo por Ives Gandra, da Silva Martins. O Leite Fernandes, que é, evidentemente, um especialista em direito penal muito vinculado à arte de dizer as coisas, o Leite Fernandes ensina que quando se vai tecer algum comentário verbal,
sobre um tema emocionante ou muito relevante na consciência, faz-se de conta que não é com a gente. Em outros termos, o falador se divide e finge que não é com ele. É a forma ou a particularidade pela qual se pode separar a emoção do raciocínio e completar aquilo que se pretende dizer. Então, Leite Fernandes, neste exato momento, vai fazer isto, vai dividir a sua personalidade e fazer de conta de que não é com ele, mas sim com outro, para poder ser objetivo, inclusive na exposição. A relação que o Paulo Sérgio tem com o João Carlos Martins é remotíssima, porque fisicamente só o viu uma vez. Ela não se sabe quantos anos atrás, quantos anos, Ives? Há quantos e quantos anos nós nos encontramos para um almoço em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o Leite Fernandes, Ana Maria Babete, que vocês viram há pouco, que se foi cedinho também, João Carlos Martins, mocinho casado, recém-casado, talvez, casado havia muito pouco tempo. Nós éramos 4, havia mais alguém à mesa. Encontramos-nos para almoçar em Minas Gerais, porque o Leite Fernandes era consultor jurídico ou assemelhado do Consulado de Portugal em Santos. E era amicíssimo de Ogando dos Santos, que era vice-cônsul no exercício do consulado. Fazia-se a aproximação com portugueses, hipoteticamente ou eventualmente recolhidos ao presídio em função de crime qualquer, mas havia muito pouca atividade nesse sentido, porque o cometimento de crimes não é especialidade dos lusitanos. Os lusitanos não dão muito trabalho a criminalistas, de maneira que a atividade do Paulo Sérgio era quase que somente cultural, com Ogando, vice-cônsul de Portugal em exercício lá em Santos, em que havia e ainda há uma colônia portuguesa muito grande. E o que acontecia? Ives Gandra da Silva Martins já era muito importante na colônia portuguesa, não só naquela de Santos, mas a de São Paulo também. Nós nos conhecemos. Leite Fernandes era casado já. Nós nos conhecemos e de vez em quando viajávamos juntos. E, curiosamente, nós almoçamos em Belo Horizonte. Havia uma solenidade qualquer importante para a colônia portuguesa, a qual o Leite Fernandes compareceu. Ives também. João Carlos Martins era jovem. João Carlos deve ser provido aí de uns 79 anos hoje. Paulo Sérgio tem 86. Paulo Sérgio não lida muito com o tempo passando, não, mas Leite Fernandes provavelmente é uns 7, 8 anos mais velho que João Carlos. João Carlos era mocinho, era casado. E aí vem uma característica extremamente
curiosa. Havia no almoço, Leite Fernandes nunca se esqueceu disso, havia no almoço um menu do qual se ia participar no ajustamento de um filé mignon, num cardápio oferecido normalmente em restaurantes de médio e de perfeito portes. E João Carlos, mocinho, ia cortar o bife no prato. A mulher dele não o deixou cortar o filé mignon. Com receio, diga-se agora, de repente nem João Carlos Martins se lembra disso, com receio de que ele se cortasse. E ela cortou o filezinho para João Carlos Martins. João Carlos da Silva Martins, que já era um pianista bem afamado ao tempo, e que provavelmente estudava piano também 4, 5, 6, 7, 8 horas por dia. Foi a única vez em que o Leite Fernandes viu fisicamente o maestro universalmente conhecido João Carlos Martins, usando hoje, nessa foto posta aqui no Estadão, as luvas que lhe devolveram a movimentação dos dedos. Então, veja-se que enlaçamento esquisito na vida, ligando os personagens e também interligando a relação cerebral na memória, e este escriba ainda mantém muito bem posta na relembrança das coisas boas da vida. O Leite Fernandes acordou, pôs-se a tomar o café da manhã com Dione, outra mulher muito valente na vida deste velho escriba. Viu-se a foto de João Carlos, entremostrou ele a mão direita com a vestimenta dessa luva, que deve ser uma luva excepcionalmente bem posta para aquilo que ele pretende fazer, ele que já tem 24 ou 25 cirurgias e está disposto, sim, a reger muito mais e a tocar novamente como tocava antes. E o cérebro, a consciência, um pedacinho qualquer dessa massa cinzenta, meio rosada, que este escriba tem dentro do crânio, trouxe a figura do moço, do jovem João Carlos Martins, sentado à mesa de almoço de um restaurante e proibido de usar a faca para cortar um bife, porque se tinha o receio de que ele ferisse um dos dedos. Mas isto é muito importante, ou era muito importante, porque Consuelo, a irmã de Leite Fernandes, e que lhe trazia o som de Chopin, de Mozart, enquanto o Paulo Sérgio era garotão e estava a acordar, a Consuelo certo dia se feriu com um leque. Estava a espanejar o vento, porque havia muito calor, e isso acontecia em Santos, lá na praia, quando o Leite Fernandes era pequeno, e uma das farpas daquele leque feriu o dedo indicador da mão direita de Consuelo. E foi aí que se viu a importância que tem os dedos de um pianista ou de uma pianista. E lembro o Paulo Sérgio hoje também
Enquanto o João Carlos Martins se prepara para este concerto no Tokyo Hall, em São Paulo, sobre o rock e, quiçá, sobre a mistura com a música clássica, o Leite Fernandes se recorda de que, certa vez, quando ele já era adulto, já era grande, ia eventualmente a um concerto de Consuelo Fernandes. O concerto foi à noite e Consuelo tocava só, num piano de cauda inteira. É clássico o piano de cauda inteira. E estava no palco. Apagaram-se as luzes do teatro. Faltou eletricidade. E Consuelo estava no meio, no entremeio de um concerto cuja origem, cuja denominação o Leite Fernandes não esquece. Era Beethoven, talvez. E Consuelo continuou tocando maravilhosamente bem. Até o fim da música. Até o fim daquela composição clássica de um dos maiores compositores que o mundo já teve. E, evidentemente, foi aplaudida em pé, depois que trouxeram 2 ou 3 velas e colocaram as velas ao lado do piano. Mas o acorde final já havia sido posto naquele piano. Então foi a única vez, encerrando esta crônica e fingindo que é com outro, foi a única vez em que João Carlos Martins e Leite Fernandes se viram nesse almoço, em que ele foi proibido pela mulher, pela primeira esposa, de empunhar a faca para cortar o bife, com receio de que ele ferisse o dedo, ou um dos dedos, da mão direita. O destino faz essas coisas, prega essas peças em todos nós. Mas, se quando o Leite Fernandes puder, agradecendo a Ives Gandra da Silva Martins, que é uma criatura maravilhosa, dizendo ao Leite Fernandes que ele se vê em pouco, muito pouco, nós dois. Ele do lado de lá, o Leite Fernandes do lado de cá, ele um pouquinho mais antigo, quem sabe. Mas, com o Ives, Paulo Sérgio já se viu mais. Lembra que frequentou a casa que o pai de Ives mantinha, uma casa muito bonita, grande, dir-se-ia uma mansão aqui em São Paulo, que tinha num dos aposentos, provavelmente na sala maior, 2 pianos de cauda, Ives. Leite Fernandes, não se lembra se você também toca piano, é bem possível que o toque, e bem. Mas há um outro irmão de vocês que tocava, e deve tocar, se vivo for ainda, maravilhosamente bem. Havia 2 pianos de cauda à entrada da mansão que o pai de vocês tinha nessa casa, ou nesse aposento maravilhoso. Outro dia, o Leite Fernandes comentou no lançamento, ou na expectativa de lançamento do Código Penal comentado da família Delmanto, o Leite Fernandes comentou que o Celso, irmão de Roberto, pai, quando tinha
um volume ou um livro à frente, principalmente aquele ou aqueles que ele havia escrito, acarinhava o livro com as mãos, como se fosse uma vestimenta muito querida e muito avaliada, muito valiosa. E o Paulo Sérgio se lembra. E vai fazer de conta que não é com ele, que de vez em quando acarinhava lá na primeira casa onde morou, quando tinha seus 15 anos, acarinhava o piano de meia cauda que era mantido no lugar nobre da residência. Passava as mãos no tampo. João Carlos, como você deve fazer sempre, e mais ainda, agora que está se dispondo a voltar plenamente às atividades majestosas que o fizeram e o mantém como uma das criaturas mais honradas e honráveis nesse nosso mundo de Deus. Dito isto, se e quando o Leite Fernandes puder, vai vê-lo. Com as suas luvas, sim. Com essa sua presença incrivelmente potente de criatura que supera as adversidades e parte e continua nesse destino incrível que as majestades lá do exterior decidiram permitir que você tivesse. E lá na Vevá.